Ótimo, então. Então vamos lá. Boa tarde a todas e todos, né? Os presentes na sala e aos que vão assistir depois a gravação pelo YouTube. É uma alegria e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade estar mediando essa mesa no terceiro encontro Esperanças da Associação Nacional da Advocacia Negra. A nossa conversa ela está acontecendo no contexto do Julho das Pretas, que é uma agenda política construída para dar visibilidade às lutas, aos saberes e às contribuições das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Para além disso, quero dizer que nós não estamos aqui apenas para celebrar trajetórias individuais da ascensão, né? Nós estamos aqui para problematizar, para perguntar o que significa para uma mulher negra caminhar da base ao topo em uma sociedade atravessada pelo racismo, pelo machismo, pelo sexismo, pelas desigualdades de classe, né? E por que é importante também a gente ressaltar que quando nós estamos falando de base, nós não estamos falando de um local de menor importância, de um local inferior. É bem pelo contrário, né? Quando nós falamos de base, nós estamos falando de um lugar que sustenta a estrutura da nossa sociedade. Nossas ancestrais, as mulheres negras, elas vêm segurando a base, né? E sem a base não há estrutura que permaneça. As suas famílias, as suas comunidades, os movimentos sociais, as instituições, os projetos coletivos, né? E as mulheres negras sempre estiveram nessa base da construção do nosso país, embora raramente tenham recebido o reconhecimento devido às oportunidades, o poder de decisão, que é correspondente a essa significativa contribuição que tem na nossa sociedade. E quando nós falamos em topo, também nós precisamos voltar a problematizar, né? Porque que topo é esse, né? Do que estamos falando? Quem definiu os caminhos para chegar até ele? Quais mulheres conseguem alcançá-los? E, além disso, sobretudo, o que acontece quando uma mulher negra ocupa um espaço que historicamente não foi pensado para nós, né? Para elas, para nós. Então, dessa perspectiva que eu quero iniciar o nosso diálogo, né? Hoje eu pensei numa conversa assim mais de uma forma mais leve, não de menor importância, mas de uma forma leve para que a gente possa trazer para essa fala os nossos cotidianos, que eu imagino que o que a doutora Isabel vai trazer, o que a doutora Renata vai trazer, em algum aspecto a gente vai ter conexões, porque de alguma forma a gente se conecta, a gente repete algumas coisas, né? Então a gente vai falar desses cotidianos, porque é nesse cotidiano que está presente o racismo, o sexismo, né? É nesse cotidiano que essas desigualdades se manifestam, e também é nele que nós construímos a resistência, né? As nossas redes de apoio, as nossas estratégias de sobrevivência e os caminhos de transformação. Então, para construir esse diálogo, que eu tenho a alegria de receber a doutora Renata Santos, a doutora Isabel Pereira. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui das colegas, mas depois eu vou deixar que as colegas se apresentem melhor, né? Então, eu tenho aqui, deixa eu só pegar a minha colinha. A minha colinha está aqui. A doutora Isabel, então, é advogada, né? É conselheira do Conselho Municipal da Promoção e da Igualdade Racial do município de Santa Cruz do Sul. E a doutora Renata, ela é advogada, conselheira seccional da OAB-RS, é sócia e proprietária do escritório de advocacia Renata Santos Advocacia Previdenciária, com sede na cidade de Osório,
atendimento online e presencial, é pós-graduada em Direito da Seguridade Social pela Unicam, é pós-graduada em Direito Empresarial, é pós-graduada em Regime Próprio de Previdência Social e Direito Previdenciário Militar, é membro da Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB-RS e é cofundadora da Liga das Advogadas Pretas. Depois eu vou deixar que as doutoras complementem, né? Porque eu tenho certeza que aqui é só um breve currículo. Mas, então, para a gente dar início à nossa conversa, né? Para a gente iniciar de uma forma mais pessoal, eu vou passar a palavra para as doutoras. Eu gostaria que as doutoras, então, se apresentassem para além, inclusive, de títulos, né? Porque eu sei que cada uma de vocês, além dos títulos, possui muito mais a nos contar. A partir por trás desse currículo existem mulheres maravilhosas, com experiências maravilhosas, e com certeza vamos ter uma contribuição muito significativa nessa tarde com a trajetória de vocês. Posso passar a palavra para a doutora Isabel? Oi, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite de participar desse momento, na pessoa da Luísa. Quero parabenizar também a colega Renata, que falará daqui a pouco. É uma honra sempre falar sobre igualdade racial, porque é um tema pela qual eu luto diariamente. Na verdade, eu posso destacar que eu sempre apreciei muito e admirei quem participava dos movimentos de igualdade racial, mas eu comecei nele a partir da comissão da OAB, que era a Comissão Especial da Igualdade Racial, fundada lá em 2019. A partir de lá, eu comecei a me somar em vários outros movimentos e lutar cada vez mais em busca da igualdade racial. Aqui em Santa Cruz, onde eu resido e atuo como advogada, atualmente eu sou conselheira do Conselho Municipal de Igualdade Racial, mas eu já presidi esse conselho, eu já presidi a Comissão da Igualdade Racial também na cidade de Santa Cruz. Faço parte de comissões de heteroidentificação, tanto em Santa Cruz quanto na região. Também faço parte do Movimento Negro Unificado do Rio Grande do Sul. Atualmente e recentemente me juntei também à Educa Afro. Então, todos os dias para pessoas negras é um dia de luta. Todos os dias a gente levanta da cama e tem que lutar, não apenas por nós individualmente, mas pelo coletivo, por quem vem depois de nós. Eu lembro dos primeiros momentos que eu fazia parte da Comissão Especial da Igualdade Racial, que teve um evento da OAB, nós fomos numa escola da periferia, e aí uma criança negra chegou e falou para mim, ai, que legal ter um advogado negro, eu também quero ser advogado. Então, tu passa a ser o espelho de crianças que enxergam que advogar é exclusivamente para pessoas brancas. E no dia a dia da advocacia, a gente enfrenta bastante desafio. Não apenas por ser mulher, mas também por ser uma mulher negra e principalmente. Porque a gente entende que o machismo e o sexismo, eles existem muito presentes na nossa profissão. E quando se trata de uma mulher negra, é pior ainda. Então, todo dia é dia de luta, todo dia é dia de levantar da cama e lutar por nós e por todo mundo que vem depois de nós. Lembrar que numa universidade, nas disciplinas, eu costumava ter 60 colegas e na grande maioria das vezes eu era a única pessoa negra. Então, as cotas, as políticas afirmativas que vieram depois, elas contribuíram para diminuir um pouco isso. Mas ainda está muito longe de ser a realidade do que a gente espera e pretende alcançar. Muito obrigada, doutora Isabel. Vou passar a palavra para a doutora Renata agora. Boa tarde a todos. Primeiramente, também quero agradecer o convite da Luísa, né, para participar desse debate, dessa conversa, né? E
assim como a doutora Isabel, também dar boa tarde para a doutora Isabel e para todos que estão nos assistindo. E assim como a doutora Isabel, eu também me aprofundei mais nas questões raciais, foi a partir na verdade, a partir de um grupo de trabalho que foi anterior à Comissão da Igualdade Racial dentro da OAB, que foi um grupo de trabalho dentro da Comissão da Mulher Advogada, onde a doutora Carla Meura, na época, estava dentro da Comissão da Mulher Advogada e sentiu, né, a necessidade de trazer mulheres negras, né? Porque, no caso, eu acredito que na época, ela era a única, e ela começou a entrar em contato e nos levou para dentro da Comissão da Mulher Advogada, e depois formou um grupo de trabalho, e aí, então, que deu origem à comissão. Então, mas antes disso, quando eu me formei, quando eu iniciei a faculdade, foi através de uma política pública, foi através de uma ação, um convênio da minha faculdade, que era o IPA, com o Centro Ecumênico de Cultura Negra, né, o SECUNE. Então, o SECUNE fez esse convênio com o IPA, e ali dentro, no meu curso, eu consegui enxergar vários alunos negros devido a esse convênio, e não só no curso de Direito, em vários cursos. Com esse programa, a minha irmã se formou, eu me formei, um estagiário que trabalhava comigo, que eu incentivei, se formou, é um ótimo fisioterapeuta, e amigas minhas, minha prima, todo mundo se formou nesse programa. Então, esse programa ele nos levou, né, a uma graduação que até então não era, a gente não conseguia enxergar, né? Então, a partir dali, várias pessoas negras da minha família, amigos, se formaram e hoje são ótimos profissionais. Então, foi a partir dali, porque eu sou de uma cidade do interior, então eu nasci e cresci aqui em Osório, fui morar em Porto Alegre, eu tinha uns 18 anos, mas a minha vivência da fase da infância e da adolescência foi nessa cidade, que por ser uma cidade pequena, é uma cidade racista. Então, embora eu me visse, eu soubesse, eu sei, né, que eu era negra, muitas vezes a gente quer se encaixar naquele meio, né? Então, até no meu artigo que eu fiz ali para a OAB, eu falei muito nisso, da gente querer se encaixar. Então, a questão de alisar o cabelo. Hoje eu aliso porque eu quero. Hoje eu uso crespo, uso liso, uso do jeito que eu quero, com trança, sem trança, mas porque eu quero. Mas na época, não era sobre isso, né? Na época era para poder ser aceita naquele ambiente, né? Então, demorei um pouco, isso aconteceu gradualmente, ainda está acontecendo a questão do letramento racial, né? Pelo menos para mim, justamente por eu já ter tido essa vivência, né, numa cidade do interior. Mas o que me fortalece muito é a comissão, é as minhas colegas do conselho, a- lá dentro do conselho e fora também tem colegas que são, nossa, né? Eu paro para escutar e fico abismada com o conhecimento que elas têm, né? Então, é sempre bom estar com elas. Já me fortaleceram muito em alguns momentos. Então, é muito bom. E foi a partir daí, dessa minha trajetória, que, que hoje, né, eu posso dizer que eu sou referência na advocacia negra, e tenho nas minhas colegas muitas pessoas que são referência para mim. Que bom, doutora Renata, muito bom lhe ouvir também. Eu vi que a doutora Júlia está aí, não sei se está só de ouvinte, se quer dar alguma palavrinha também, tá liberado o microfone, doutora Júlia. Às vezes a gente está só de ouvinte, né? Mas enfim, acho que ela deve estar só ouvindo mesmo. Então, eu vou dar continuidade aqui. Doutoras, eu tentei, como eu disse, fazer de uma forma bem simples, assim, nada muito rebuscado, justamente porque, como vai ficar gravado e o importante é a mensagem, mas eu separei em alguns blocos, porque Luísa, quando eu começo a falar, às vezes eu puxo um gancho lá, outro cai, e daí quando eu vejo, eu tô
falando mil e um assuntos. Então, eu separei em 4 blocos a nossa conversa, mas nada impede que, se vocês tiverem outras contribuições que não estejam dentro do que eu organizei, que a gente possa conversar, tá? Mas, enfim, o primeiro bloco aqui, então, eu pensei em a gente debater sobre essa base que eu falei, né? Porque quando a gente olha para a trajetória das mulheres negras, assim como vocês contribuíram aqui agora, né? Percebi que é bem isso, me atravessou profundamente, né? Então a gente percebe que muitas de nós começamos do zero, né? Muitas de nós somos as primeiras a cursar um curso superior na família, a primeira advogada da família, a primeira a fazer mestrado na família, a primeira a fazer doutorado na família. Então a gente já começa a abrir essa estrada, abrir esse mato, como a gente brinca, na nossa própria base ali familiar, né? Então, nós começamos enfrentando esses obstáculos construídos muito antes da nossa chegada, né? Então, a partir disso que eu queria refletir com vocês, né? Quando a gente escuta a expressão da base ao topo, de onde podemos entender que vocês partiram, né? De que nós partimos. Quais foram as bases afetivas, as bases familiares, as bases comunitárias ou políticas que sustentam as suas trajetórias? Alguma coisa as doutoras já contribuíram aqui, né? Mas então seria dessa perspectiva. Qual é a nossa base? Da onde a gente partiu? Qualquer uma pode voltar a falar agora, o microfone está aberto. Eu posso falar. Até ontem eu estava refletindo, pensando, né, sobre hoje, o que eu falaria, e nisso me veio eu convivo vocês devem conhecer a doutora Letícia Padilha, e eu convivo com ela porque eu já conhecia, que eu trabalhei 10 anos no Tribunal de Justiça, e eu já conhecia de lá, que ela era assessora de um desembargador. E eu sempre, nós nos conhecíamos e tudo mais, daí lá dentro da OAB a gente estreitou os laços, mas nunca tinha me caído a ficha que quando eu estava no tribunal, isso foi me cair ontem, eu mandei mensagem para ela, a gente até se emocionou. Quando eu estava no tribunal, quando eu fui me inscrever, era para um cargo de ensino médio, eu já tinha ensino médio na época, que era o segundo grau. E eu peguei, me inscrevi, eu disse assim, já faço tanto concurso e geral, não passo, né? Eu passo e não sou chamada. Vou fazer para esse cargo que na época, olha o nome, era serviçal, dentro do tribunal, cargo de serviçal. Era um cargo de ensino fundamental incompleto. Eu disse, vou fazer para depois eu vejo o que que faz lá, né? Vou fazer. Daí eu fiz, daí claro, ensino fundamental, eu gabaritei, fiquei empatada, fui chamada. E nisso era para trabalhar dentro de uma câmara, né? Era no tribunal, dentro de uma câmara, e atender os gabinetes, levar processo, trazer processo, levar correspondência. E nisso, a Letícia, ela trabalhava num desses gabinetes da Câmara. E eu resolvi fazer direito, eu queria ficar dentro do tribunal. Nunca quis advogar, sempre falei que eu não gostaria de advogar. E a minha intenção era passar para um gabinete. E por que que eu queria passar para um gabinete? Por que que eu tinha essa pretensão? Porque eu via somente a Letícia como assessora. Nós tínhamos 100 e poucos desembargadores, cada desembargador tinha 2, 3 assessores e uma secretária. E eu só sabia, só enxergava a Letícia e mais um rapaz que era assessor de outro desembargador. Então, para mim, a Letícia lá como assessora de desembargador, era uma referência, né? Eu para assim, se a Letícia está lá e ela consegue, eu também vou conseguir, né? E eu fui fazer direito com essa intenção. E ontem que me caiu a ficha disso, né? Embora eu conviva com ela, né, a gente converse e tudo, eu nunca tinha parado para pensar que realmente foi essa referência que eu tinha lá dentro do tribunal que me levou a pensar que eu poderia ser desembargadora, ser assessora. E eu fui fazer estágio num gabinete com essa intenção, para que depois, se surgisse uma vaga, eles fossem me chamar, daí não me chamaram, daí chamaram outra pessoa que nem trabalhava lá no gabinete,
Então ali me decepcionei, saí e fui advogar. Advogar não. Teve um espaço de tempo até eu começar a advogar. Mas hoje, ontem que eu me dei conta foi essa referência que eu tive. Por quê? Porque não tinha nenhuma referência para mim lá no tribunal. Né? De repente, se a Letícia não estivesse trabalhando, não seria essa a minha intenção. Né? Se não tivesse uma pessoa que eu tivesse como referência, talvez eu nem pensasse em ser assessora, fosse fazer direito para fazer um outro concurso, para fazer. Não sei, né? Então, e eu venho de uma família de mulheres fortes, né? Então, são mulheres que cuidaram dos filhos sozinhos. Meu pai foi um pai presente, mas a minha avó já foi uma mulher que cuidou dos filhos sozinha, que a minha irmã, então somos mulheres fortes. Então nós somos a nossa base, somos a base da família, de toda a família, né? Então é a questão desse ponto de ser base, né? Na minha família, a base somos nós mulheres, como na maioria das famílias, né, brasileiras. Exatamente. Exatamente. Doutora Isabel. Olha, desde muito cedo, assim, de criança, eu já falava que faria direito e que advogaria. Então, a minha base sempre foi muito forte, familiar. E quando eu concluí o ensino médio, eu tive muito apoio dos meus pais, total apoio deles. E eu ingressei numa universidade particular, até então não havia, não havia ainda política de cotas, né? Oito não, você pode de 9. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Doutora Sheila, eu acho que o teu microfone está aberto. Eu não sei desligar daqui. E, não sei se deu. E a partir dali eu comecei a universidade em Santa Cruz do Sul. Como eu falei anteriormente, era uma universidade particular e aí não existiam outros alunos negros. Eu tive acho que uma colega durante toda a graduação e em dado momento ela teve que sair, inclusive do curso por dificuldades financeiras. Então, eu também venho de uma cidade racista, como a colega mencionou anteriormente. Eu venho de uma cidade de cultura germânica, então o próprio hino da cidade faz referência do loiro alto imigrante, é como se nem pertencêssemos a esse local. Então, eu acredito que quando fala da base ao topo, eu acho que para todas as mulheres e pessoas negras, a base começa com a família, com a força familiar, com a força das mulheres da família, e geralmente essa base te fornece instrumentos para te concluir uma graduação, mesmo eles não tendo conseguido fazer isso, eles conseguem fazer isso pelos seus filhos. Então, quando fala no topo, eu enxergo que o topo não é uma conquista individual, é uma conquista coletiva, porque para te chegar ao topo, da base ao topo, tu dependeu muito da base, dependeu muito dos teus familiares, tu dependeu muito do coletivo, tu dependeu muito da luta de outras pessoas para que tu pudesse ocupar esse lugar, para que tu pertencesse a esse local. Então, a base e o topo são construções coletivas. Eu acho que isso é o mais importante assim de se enxergar na nossa luta de coletividade, porque foi a coletividade que nos fez chegar a esse momento que a gente está aqui agora. Ai, que legal. Realmente, né? Eu acho que as histórias elas vão se entrecruzando. Em algum momento a gente tem sempre alguma afinidade. Essas histórias de vocês demonstram, né, que nenhuma trajetória ela é construída de uma maneira completamente individual. Nenhuma de nós partiu sozinha. Todas nós tivemos como uma base outras mulheres negras da nossa família que nos deram né, esse suporte, essa consistência, para que hoje a gente possa aqui estar fazendo esse trabalho, que também é com vistas para a coletividade. Eu tenho certeza que, assim como eu, as doutoras também não estão pensando em si apenas, né? Estão pensando nas futuras gerações,
em outras mulheres que possam estar vendo e se espelhando, né? Achei muito legal ali, como a doutora Renata disse, a doutora Isabel também, né? Acabaram se tornando referência nos seus espaços, mesmo sem isso ter sido algo planejado, né? Mas quando uma criança chega e diz, nossa, olha, me espelho em você, também quero ser advogada como você, né? É isso que a gente fala da representatividade. Então, atrás de cada uma de nós, atrás de cada mulher negra que avança, sempre existem memórias, renúncias, referências, redes que nem sempre são vistas, né? Que estão ali numa invisibilidade. E eu sempre penso aqui, nós, né? As colegas também, então, são do interior também. Aqui em Erechim também não é diferente aí da realidade de vocês. A gente no Rio Grande do Sul, num contexto geral, sofre um apagamento das nossas histórias, a contribuição da população negra na formação do nosso estado, ela é apagada de todas as formas possíveis, né? Então a gente tem que estar ali sempre resistindo e demonstrando. Mas, enfim, prosseguindo aqui para o nosso segundo bloco, agora eu queria conversar um pouquinho sobre a advocacia propriamente dita, né? A advocacia, ela costuma se apresentar como uma profissão marcada pela técnica, pela formalidade, pela neutralidade, e eu diria até pela masculinidade, porque por mais que a gente já tenha a questão da paridade, ainda é um ambiente assim em que as mulheres têm que trabalhar muito para se manter, para poder ser voz ativa, e nós, mulheres negras, de uma maneira ainda mais persistente. Então, a gente sabe, né, que que esses corpos não ingressam nesses espaços profissionais de uma maneira neutra, né? Raça, gênero, classe, território, maternidade, padrões estéticos interferem de uma maneira muito forte da forma como nós somos percebidas, recebidas e reconhecidas nesses espaços, né? Então, a minha próxima pergunta para vocês é como o fato de serem mulheres negras atravessa o cotidiano profissional de vocês, especialmente nesses espaços da advocacia e do sistema de justiça. Quais são as experiências que vocês têm tido? Já tiveram as suas competências ou a sua autoridade ou a sua condição de advogadas questionadas? Já foram confundidas com a parte? É dentro desse contexto que eu queria levantar o debate desse segundo bloco. Olha, eu acho que a advogada negra e talvez advogado negro é quase a totalidade, acho que já foi confundida com a parte. Já tiveram muitas situações em que eu fui abrir a porta do meu escritório e me pediram para falar com a minha chefe. Já tiveram muitas situações em que a pessoa tinha um horário agendado comigo, eu abri a porta e ela não me conhecia ainda, era a primeira consulta, e eu dizia, prazer, doutora Isabel, ficavam me olhando assim, quase como se eu fosse um ET vindo de um outro planeta, porque ainda se criou o estereótipo de como é um advogado. Já teve uma situação, e eu vou falar aqui do início da minha vida profissional, em que eu tinha escritório de advocacia num prédio no centro da cidade, e aí um dia eu peguei o elevador e uma pessoa que trabalhava no escritório de contabilidade, nós tínhamos aberto escritório naquele prédio faz umas 2 semanas, olhou assim e me perguntou como é que tá o salão. Aí eu pensei, salão? Daí ela disse, não é tua cabeleireira que abriu ali no tal andar? Daí eu falei, não, eu abri um escritório de advocacia. Ela olhou para mim, tu não é cabeleireira? Daí a outra oportunidade me perguntaram, por que que tu tá sempre tão arrumada? Eu falei, eu sou advogada. Olharam para mim, não, tu não é advogada. Eu falei, sim, eu sou advogada. Não, mas tu não parece uma advogada. Então a gente passa por isso. Olha, muitas vezes, mas muitas vezes. Esses dias eu conversava com uma colega que foi numa cidade que ela não costuma advogar,
e que pediram a carteirinha profissional dela para entrar no fórum, diferentemente dos outros colegas que estavam passando. Então, a nossa vida é de luta e de resistência o tempo inteiro, porque parece que o nosso saber é sempre de alguma maneira questionado, parece que a gente tem que apresentar mais do que a maioria das pessoas, é como se a gente não tivesse competência, porque somos mulheres e somos mulheres negras. Então, não é fácil, mas a gente não pode esmorecer diante dos racistas, né? Diante dos racistas da minha cidade, do nosso estado, porque, infelizmente, é isso que eles esperam da gente, né? Exatamente. Doutora Renata, Olha, eu acho que não tem, né, como a doutora Isabel falou, advogado negro, advogada negra, que não tenham passado por milhares de situações iguais ou semelhantes a essas que a doutora Isabel relatou. Né? Já eu morava em Salvador, com uma colega minha branca que se formou junto comigo, nós fomos morar lá. E no fórum só podia entrar advogado, acho que até meio-dia, se eu não me engano. E ela sempre foi de andar simples, bem simples, assim. E eu acho que já até, porque a gente tem que ser mais que os outros, né? Então, eu sempre andei bem arrumada. Quando nós chegamos no fórum, o segurança falou assim: a sua cliente tem que aguardar, a senhora pode passar. Né? Dela, minha amiga, não, mas ela é advogada também. Ah, tá, tá, pode passar. Então, outra situação foi também uma audiência rural. Então, imagina, a parte já tinha uns 70 anos, né, rural. Então, pessoas bem simples. As testemunhas, igualmente. Quando o servidor chegou, ele perguntou para a minha cliente se ela era advogada. E eu toda arrumada, mais nova. Então, são assim, às vezes tu fica assim, mas gente, será que não está vendo como é que poderia, mas naquela situação não tinha como eu ser a testemunha dela, né? Então, nós já vivemos constantemente e eu acho que a questão de que tu havia falado, Fernanda, de ocupar lugares. Esses tempos eu recebi uma homenagem aqui em Osório, de uma vereadora negra aqui da cidade, e eu até na hora de falar até me emocionei, porque para mim, ontem, quando tu me fez o convite, sempre a minha primeira intenção é negar para qualquer convite, porque eu nunca fico confortável em certos lugares. Hoje eu já me desafio, já aprendi, inclusive com o fortalecimento das minhas colegas, né? Porque antes, para mim, assim, eu já entrava num local e ficava atrás, né? Mas como eu tenho amigas que são, né, faca na bota, pô, vamos lá para frente, tem lugar para nós lá na frente, porque então, para mim sempre foi mais difícil, eu não sei, e justamente foi acho que por algum sentimento, né, que eu tenho que tratar na terapia, de achar que eu não pertenço àquele lugar. Hoje já estou bem diferente, né? Não fiz terapia, mas a terapia das minhas colegas, do fortalecimento das nossas amigas, colegas negras, advogadas negras. Mas sempre foi muito difícil para mim. E então eu acho que essa questão do pertencimento, de às vezes achar que a gente não pertence àquele lugar, que a gente tem que estar toda hora quebrando, né, esse sentimento e mostrando que a gente pertence, que a gente tem direito de estar ali e que nós merecemos, a gente fez por merecer, né, por estar nesses locais. Então, e espero continuar com a terapia, melhorar muito mais. eu já te passo a palavra, tá, doutora Sheila? Eu me identifiquei, até eu te disse, né, doutora, porque eu disse, eu também sou assim, e aí tu me respondeu, não, não parece, mas realmente é um trabalho de todos os dias. Eu também sempre, quando eu recebo algum convite, primeira coisa é duvidar da minha capacidade.
E aí eu penso, não, mas eu não tenho condições, eu não sei, eu não vou saber falar sobre isso, não tá no meu domínio, ou eu vou ter que estudar primeiro e não sei o quê, e assim. E daí realmente esses aquilombamentos eles nos fortalecem. Eu também tenho aqui uma rede que sempre eu tenho uma amiga que é do movimento negro, que ela sempre diz assim, ó, bem na frente para aparecer na foto, porque eles já não fazem questão que a gente apareça. E se a gente ficar lá atrás, vai dar no que eles querem, lá na frente. Chegou, vai lá para frente. E aí, isso sempre na minha cabeça também. E depois também, outra coisa que passei a refletir: se eu recebi o convite, é porque eu tenho capacidade, senão a pessoa não teria me notado. Então, mas é um exercício, né? Porque a gente tem essa tendência de se retrair e achar, não, eu não sou capaz. E olha que eu, por exemplo, a minha mãe sempre foi assim: tu vai. Se a pessoa disser que tu não pode entrar, tu entra. Se ela disser que não, tu diz sim. Né, vai fazendo esse enfrentamento. Era quase tóxica demais até, sabe? Então, algumas coisas eu fui aprendendo assim, meio que na marra. E aí eu vejo que, conversando com vocês, eu me sinto tão confortável, porque eu vejo que são coisas que entes mesmo a nós, né? É algo que se repete. Então, eu acho que esses diálogos, esses encontros que a gente promove, é tão fortalecedor. Eu adoro ir participar, porque é como se eu levasse uma injeção na veia. Eu volto sempre assim, sempre, vou fazer, nossa, eu sou máximo, olha só que legal, adoro estar com você sempre. Vou passar a Tá, palavra para a doutora Sheila. tá. Depois eu quero até relatar um. Ah, tá. Uhum. Pode falar, doutora Sheila. Boa tarde a todas, né? A todos que nos assistem. Só para fazer um comentário, assim, as pessoas não estão acostumadas a ver mulheres, e principalmente mulheres negras, se destacando. A ministra Carmen Lúcia, ela já deu depoimento, né? Que chegou um entregador na casa dela e perguntou pela autoridade da casa. E ela disse que ela era a autoridade e ele meio que duvidou. Eu, durante o trabalho, eu não me recordo de alguém ter duvidado que eu era a advogada. Mas teve uma vez que eu estava fazendo faxina na minha casa e chegou um pessoal para ajeitar a internet, que estava dando problema. Aí a pessoa foi olhar. E quando eu abri a porta, o rapaz perguntou: a dona da casa está? Aí eu disse: não, não tá, ela saiu. Aí ele: não, é porque a gente veio olhar a internet. Aí eu disse: fique à vontade. Aí quando eles iam entrar, eu disse: tirem as botas, entrei só de meia, porque eu acabei de limpar e a dona é muito nojenta. Aí eles disseram assim: eu já ouvi falar mesmo, que ela é uma negra bem assim, bem forte. Aí eu disse: pois é. Mas assim, é por isso, sabe, doutora Renata, que quando a gente é chamada para ocupar os locais que não nos são dados, né? Vamos dizer assim, geralmente a gente tem que se fortalecer e ir. Nem que seja para dizer só uma frase. A gente vai, estuda aquele assunto que nos pediram para palestrar ou para estar, porque a gente tem que ocupar lugares para ser referência para outras pessoas. Porque alguém se espelha em nós, assim como nós já nos espelhamos em várias pessoas, como só tem assim, usuária do Zoom. Eu não vou saber falar o nome da doutora que disse que é de uma cidade de tradição germânica, que não tem o Isabel. nome. Isabel, Isabel. né? Como disse a doutora Isabel, que vem de famílias de mulheres fortes, que teve referência nessas mulheres, a doutora Renata também falou. Então, a gente tem que ser referência para outras pessoas, para que as pessoas nos vejam e saibam que é possível ocupar lugares de destaque, lugares de liderança, lugares de poder. E essa liderança, e esse destaque, e esse poder pode ser em qualquer profissão, em qualquer área. Se você é uma faxineira, que você seja referência da faxina, que você seja a melhor. Se você for uma secretária, que você seja referência, aquela secretária que todo mundo quer para si. E se você for advogada, que você seja aquela advogada que todo mundo chega e diga assim: essa é boa, porque essa é nojenta, essa é de luta, essa gosta de briga, essa não arreda o pé e não baixa a cabeça para ninguém. Então, assim, é assim que eu tento ser
diariamente. É tanto que aqui na minha cidade, quando as pessoas dizem assim, quem é doutora Sheila, aquela advogada que faz questão de ser negra, e faço mesmo. Durante o dia a dia, como a gente tem um cabelo, que a gente não manda no cabelo, o cabelo é quem manda em nós, né? Porque ele que vai dizer como é que vai estar no dia a dia. Então, durante a semana, sem eventos, sem ocasiões especiais, eu tô com o cabelo amarrado. Mas se for um dia de um evento, se eu sei que eu vou aparecer em algum local, se eu sei que eu vou tirar alguma foto, eu solto o cabelo, assanho o cabelo, que é para as pessoas saberem que ali tem uma negra que é advogada e que conseguiu estar naquele local, que naquele momento é uma liderança, que naquele momento tem um destaque, tem um poder. Era essa a minha contribuição. Obrigada, doutora Sheila. Devolvo a palavra para a doutora Renata. Não, era só para fazer mais um relato. Quando me convidaram para ser conselheira seccional, eu já transitava na OAB, né? Nas comissões, na Comissão da Igualdade, na Comissão da Mulher Advogada. E eu era aquela pessoa que falava assim, mas olha ali na foto, não tem um advogado negro, não tem uma pessoa negra nas fotos da instituição. Falava, né? Às vezes ia no evento, na mesa, sempre. Daí, quando me convidaram, minha primeira resposta foi: claro que não. Não, tá, tá doida? Não, não quero. E foi um não. Daí, à noite, me ligou uma colega e ela falou assim: Renata, tu lembra quando tu vai nos eventos que tu fala que não tem? Agora tu tá tendo a chance de estar lá, de estar presente, de fazer a diferença, de ser representatividade. Daí, na hora, né? Na hora eu disse, e é verdade, né? A gente ficar só do outro lado, brigando, questionando, falando, mas não sendo referência, não sendo representação lá dentro daquele qualquer local, né? Estou falando da OAB, mas pode ser de qualquer local. Então, daí tu recebe o convite, tu diz não, tu vai ser a primeira pessoa que não vai poder reclamar, né? Porque tu teve a oportunidade de fazer a diferença. Então, esses desafios que a gente tem que estar toda hora, todo momento, né, buscando para fazer a diferença, né? Para ser representatividade para as outras pessoas. Obrigada, doutora. Nossa, tá muito bom essa conversa, tá muito boa. Eu tô até com meu chimarrão aqui, porque tô me sentindo na sala de casa conversando. Então, dando prosseguimento, né? Até aqui a gente produziu, né? Acho que é algo bem relevante no sentido de demonstrar, né, que a presença das mulheres negras em espaço de liderança ele produz representatividade, né? Mas além dessa representatividade, isso também pode gerar uma sobrecarga, uma solidão institucional, uma cobrança permanente para que uma única mulher represente toda uma diversidade de uma população negra, né? Muitas vezes, inclusive, alguns espaços eles nos abrem, né, a oportunidade para dizer não, tem uma pessoa negra lá, mas às vezes até tentam nos impedir de falar. Não, tu já tem um espaço, agora falar já é demais, né? A gente percebe muito claro em algumas situações, né? Então, é aquela coisa, né? Eu acho que os colegas também falaram, a doutora Isabel falou, era a única estudante negra na sala de aula, daqui a pouco a única advogada negra lá do município, enfim, né? A gente acaba se deparando com algumas situações como essa, de ser a única, e aí a gente enfrenta essa solidão nesses espaços, porque a gente tem que estar sempre fazendo um enfrentamento. Então, para o próximo bloco né, eu quero passar para vocês o seguinte questionamento: o que significa chegar ao topo quando os espaços de poder ainda são majoritariamente brancos e masculinos? Essa conquista desses espaços, ela vem acompanhada de pertencimento ou muitas vezes ela está, né? A gente está nessa solidão. E como nós podemos trabalhar isso nesse sentido de ampliar esse espaço
de evitar esse sentimento de solidão ou até de fazer esse trabalho de ampliação, de letramento, de enfrentamento, enfim, o que vocês quiserem trazer nesse sentido, né? Dessa ocupação dos espaços de destaque e de realmente a gente conseguir fazer a nossa voz ser ouvida, a nossa mensagem chegar aonde ela precisa chegar. Eu acredito que assim, hoje em dia eu vejo que muitos espaços querem representatividade, visando ter diversidade. Mas às vezes eu enxergo em muitas situações que eles querem uma representatividade estética, mas eles não querem uma inclusão mesmo, eles não querem te dar o poder de fala, eles não querem te dar o poder de decisão, mas eles querem posar de que são uma entidade, uma instituição que tem representatividade, que tem diversidade. Então, eu enxergo que para ter de fato representatividade, há de tudo que se tem inclusão e há de tudo que se tem espaço para que essa representatividade seja ouvida e para que as demandas das pessoas diversas, digamos assim, das pessoas né, de cunho da diversidade que foram inseridas sejam ouvidas e respeitadas, porque senão é como eu falei, é uma representatividade estética, que não é o que nós buscamos no movimento negro. Nós buscamos representatividade fática, né? Acho que essa é a minha contribuição. Sim, doutora Renata quer contribuir também? Eu concordo com a doutora Isabel. E eu nunca fui, né, não é política partidária que eu quero dizer, é a política, né, formal. Nunca fui, né, de me aprofundar nessas questões, mas come começando dentro da OAB, a gente começa a analisar, né, essas questões. E eu acho que vamos, mesmo que seja, né, que as instituições, as empresas, né, façam essa contratação ou façam essa inclusão, eu acho que se for para ser assim, eu acho que nós temos capacidade e inteligência para fazer a diferença, né? Então, eu acho que se nós conseguimos entrar, que seja na cabeça deles dessa forma, somente estética, né, doutora Isabel, que estamos lá dentro, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos tentar, né? E conseguir fazer a diferença. Porque, infelizmente, às vezes eu vejo assim, até pessoas que eram. Eu vi teve o encontro do Júlio das Pretas, agora da comissão, e tinha uma professora lá, acho que era a doutora Leonice, e ela falou assim: eu sou afropessimista. Sou afropessimista. E, eu vejo que muitas pessoas que eram afropessimistas, usando a mesma denominação que ela deu, que eram afropessimistas, elas perceberam que, sendo afropessimistas, elas não conseguiam adentrar em alguns locais, né? Porque não estavam conseguindo sendo neste perfil. E tiveram que se moldar para poder adentrar nesse lugar e fazer a diferença e fazer o que tem que ser feito, né? Então, acho que existe essa questão também, a minha contribuição em relação a isso é essa, né? Que talvez realmente seja da parte deles, seja uma inclusão estética, mas cabe a nós tentar fazer a diferença. Exatamente. Então, não, eu penso que não basta permitir que uma mulher negra entre na sala, é preciso garantir que a sua voz seja ouvida, que as suas decisões tenham peso e que outras mulheres negras possam entrar depois dela, né? Que a porta não se feche depois que uma entre e permaneça aberta para que muitas outras
entrem depois e permaneçam, inclusive, né? Porque a gente também tem esse debate que não basta chegar, tem que conseguir permanecer nesses lugares. E aí, agora, pensando, né, que se esses obstáculos que a gente enfrenta, eles são estruturais, as respostas, elas não podem depender apenas do nosso esforço individual, né? O discurso da superação, ele até pode inspirar, mas também pode correr o risco de esconder as desigualdades, de romantizar algumas coisas, de responsabilizar cada mulher por barreiras que foram socialmente construídas, né? Então, eu acho que todas nós aqui estamos para além do individual, né? Esses nossos encontros coletivos nas comissões, nos conselhos, é justamente por esse motivo. Então, eu queria pensar agora, debater sobre quais estratégias individuais, coletivas, institucionais, nós precisamos construir para que outras mulheres negras cheguem, não apenas cheguem, mas permaneçam e avancem, né? Que a gente consiga abrir ainda mais essa estrada que, né, por um momento foi bem fechada, agora está um pouquinho mais ampla, mas a gente quer deixá-la bem aberta para que caibam quanto mais pessoas possíveis for, né? E aí, então, dentro desse debate aqui, eu queria trazer nessa importância dessas nossas redes de apoio, das nossas comissões, desses nossos grupos de advogadas negras, trazer sobre essa questão da sororidade, da solidariedade racial, práticas concretas que a gente possa estar contribuindo para que, de fato, então, essa nossa experiência aqui, enquanto mulheres negras que estão conseguindo conquistar e abrir algum espaço, ele seja permanente e para as próximas gerações. Assim, de uma maneira... Pode falar, Renata. Não, pode falar. Não, eu ia falar desse evento. Eu estava conversando com a doutora Letícia, ela tinha ido na posse da desembargadora do TJ, e depois teve um evento. E ela me falou assim, Renata, como lá no evento, a conversa, né, dos advogados, falando dos seus escritórios, escritórios com não sei quantos advogados, colaboradores, 100, 200, 300, 400, e daí nós conversando assim, como é diferente da realidade da advocacia negra. Daí ela falou assim, ainda, né, eu tenho um escritório, eu tenho 4 colaboradores, 5, mas a maioria dos advogados e advogadas negras é o trabalho solo, né, sozinho, né? E o escritório, né, que a gente fala. Claro, para mim, eu acho que eu tenho um pouco de uma veia empreendedora. Então, de buscar, de ir atrás, de fazer parceria, eu não fico sentada aguardando. Desde quando eu voltei aqui para Osório, eu morava em Salvador, voltei para cá em 2014, foi quando eu comecei a advogar. Eu já comecei a advogar com mais de 40 anos, né? Eu me formei com 37 anos. E me formei devido a uma política pública, que talvez eu nem tivesse feito, né, uma graduação. Mas daí, quando eu voltei para cá, em 2014, eu não conhecia ninguém, e eu só queria advogar na área previdenciária. E eu não, aqui já tem advogados tradicionais, né, que todo mundo conhece, então eu teria que começar do zero. Né? E na época não tinha rede social, não tinha, mas ainda não era aquela coisa de todo advogado estar lá falando. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então eu fui atrás de parceria, fui atrás. E aí, quando comecei a saber sobre marketing digital, fui indo. Talvez aqui na minha cidade poucas pessoas saibam trabalhar com marketing digital. Eu também não sei, né? Não sei muito. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu até tenho uma situação. Hoje eu consigo falar, porque antes para mim não era. Ai, como é que eu vou falar que eu tenho um escritório próprio? Como é que eu vou falar que eu tenho uma sala? Como é que eu vou falar que eu tenho, sabe? Para mim,
É aquela coisa que a gente estava conversando. Eu disse, parece que eu estou me exibindo, né? Mas não é. Hoje eu vejo que não é. Porque muitas das minhas colegas, elas não têm essa visão. E muitas das minhas, principalmente assim, quando eu vou no conselho, as gurias, as advogadas negras. Tá, Renata, mas tu faz isso. Daí ficam, sabe, me tirando informação. Tá, mas daí eu dando força. Agora, semana passada, eu tive num evento também da OAB e nós ficamos no hotel. Eu, a doutora Daniela, que é presidente da subseção de Capão, e a Juliana. E numa conversa eu comecei, Juliana, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Daí ela assim, Renata, vai dar uma mentoria. Porque o que eu quero é que todo mundo cresça junto comigo. Então, eu sou muito de passar o que está dando certo para mim, eu vou passar para minhas colegas. E elas já perceberam isso e elas perguntam. E, ai, eu quero sentar contigo, vamos tomar um café, vamos almoçar para te me falar isso, isso. Eu estou fazendo isso, isso. Então, e às vezes a pessoa nem me pergunta, eu começo a impor. Tem uma amiga minha que diz assim, Renata, não, ela não é advogada, mas ela assim, às vezes quando eu vejo, estão me ligando, porque a Renata me inscreveu num concurso ou me mandou negócio de emprego, porque eu sou assim. Então, acho que a minha contribuição é essa, de tentar fazer as pessoas crescerem também, né? Para que todo mundo chegue no topo, que é, né, essa é a nossa intenção, né? De ver todo mundo lá no topo, todo mundo com vários colaboradores, com um escritório grande e tudo mais. Então, acho que essa é a minha colaboração de tentar passar o que deu certo para mim para outras pessoas. Doutora Isabel, quer contribuir? Eu acho que dentro disso que a Renata falou é muito importante. Eu acho que o que fortalece e o que faz permanecer é justamente isso. É o estar próximo, a troca de experiência, é aprender com o outro que deu certo, qual o caminho melhor a seguir, é o aquilombamento que a gente costuma dizer, né, no movimento negro. Então, a troca de experiência e de saberes é que eu acho que vai fortalecer e nos fazer ficar cada vez mais forte e cada vez poder chegar mais ao topo. De uma maneira bem sucinta, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a doutora Renata já esclareceu bem esse tópico, porque eu acredito também que é a troca de experiência que fortalece a nossa rede, é o coletivo. Eu acho que é bem isso mesmo. Porque quando uma mulher negra avança sozinha, a gente tem uma conquista individual. Mas quando a gente constrói um caminho para que outras avancem, nós temos uma transformação coletiva, que é o nosso objetivo, né? Então, eu acho que a gente consegue. É aquela frase, né? Sozinha vamos bem, mas juntas vamos melhor, né? Então, eu acho que é muito, muito sobre isso também. E todas as conquistas, eu acredito que todas as conquistas do movimento negro em si, elas vieram da coletividade, elas vieram de construções coletivas. Porque se não tivesse a coletividade, a gente não teria alcançado, por exemplo, a política de cotas, que é tão mal visada. Então, em cada município, cada vez que isso vai para votação, nossa, reverbera tantas situações e as pessoas até nem têm mais vergonha de externar o seu racismo. Então, para avançar é só através da coletividade mesmo em tudo para o nosso movimento. É um reflexo ancestral, né? O aquilombamento e a coletividade é um reflexo ancestral que a gente carrega muito, que é da nossa cultura. Então, eu acho que a gente consegue se fortalecer dessa forma, jamais a individualidade, sempre a coletividade. Bem, eu acho que agora, já nos encaminhando para o final, né? Eu acho que conseguimos construir, deixar uma mensagem bem positiva nesse nosso Julho das Pretas. Espero que a gente tenha outras oportunidades, que essa não seja a primeira nem a última, né? Mas eu gostaria, então, que as colegas pudessem deixar uma mensagem
para uma jovem mulher negra, uma jovem advogada negra que possa vir a assistir essa transmissão, essa nossa conversa, e que possa realmente se espelhar em vocês, né? Que essas trajetórias, essas contribuições que vocês trouxeram hoje possam servir, já servem, né, de espelho, mas que de uma forma mais específica mesmo, eu gostaria que vocês, então, deixassem uma mensagem, né, para as jovens, para as meninas, para as próximas gerações, para quem está nos olhando, para dizer, né, para essas jovens mulheres que estão iniciando, que estão se formando, que estão tentando encontrar o seu lugar, o seu caminho na advocacia. O que vocês deixariam de mensagem e qual é o compromisso que vocês acreditam que nós, mulheres negras, que já percorremos parte desse caminho, devemos assumir com aquelas que virão depois de nós, que serão as nossas sucessoras, ou enfim, né, as que darão continuidade a essa caminhada, que eu sei que com certeza é longa ainda. E assim como nós aqui, que todas vão atrás dos seus sonhos, que não deixem que outras pessoas tentem diminuir por ser mulher, por ser uma mulher negra, que vão haver muitos desafios, que elas provavelmente vão enfrentar o racismo estrutural que nos atravessa até hoje, mas que ele não pode servir de obstáculo para o caminho que elas têm para trilhar. E o que eu deixo assim é do coletivo de não soltar a mão, de abrir espaço para outras pessoas e que elas também façam esse mesmo trabalho quando chegar a vez delas. Que elas também deem as mãos para outras pessoas, para outras mulheres negras, e que, assim como a gente, também continuem lutando por igualdade racial, por políticas afirmativas, por reconhecimento de que o racismo estrutural é um mal que precisa ser abolido. Então, é basicamente isso, assim. É, a mensagem final é não desistir dos sonhos e não deixar se esmorecer pelo racismo. Para Renata. A minha mensagem é: eu vou assinar embaixo, que a doutora Isabel falou, né? E também eu posso me colocar à disposição. Eu tenho muita vontade, um projeto, de fazer eu acho que eu já tenho até um planejamento, um curso de gestão, né? Porque hoje saiu aquela mentalidade que advogado era só advogado. Hoje tu tem que ser um empresário também, né? Então, eu não sei tudo, né? Mas uma vez eu fui num evento, numa mentoria, e eles falaram assim: ah, você não sabe tudo, claro, né? Mas tem gente que está lá embaixo que não sabe isso que você sabe. Então você pode passar para essa pessoa, né, o teu conhecimento. Então eu tenho muita vontade, porque eu sei a dificuldade que é começar sem saber nada, sem saber para onde correr, né? Eu inclusive estou com uma estagiária que se formou agora, já fez a OAB, e ela ontem a gente estava conversando, ela me falou isso, né? Que ela não sabe, né? Até ela me falou a questão de continuar estagiando. Eu disse, mas tu é uma advogada hoje, como é que vai continuar estagiando? Não, vai advogar, né? Então, e eu acho que daí tem esse medo, né? Eu acho que eu não passei muito por isso, porque eu vinha do serviço público e eu quis sair do serviço público para advogar. Então, não tive muito essa transição, ah, eu quero advogar, vou advogar, mas tenho medo de advogar. Não, eu saí e fui para advogar. Então, o que eu posso fazer é me colocar à disposição, né, para que se as pessoas quiserem conversar comigo, que eu estava falando do meu projeto, eu tenho essa, na minha cabeça fazer um projeto, tipo, dar uma aula para essas pessoas, advogados negros, advogadas negras, que estão iniciando na carreira, né? Eu não sei tudo, mas passar o pouco que eu sei para essas pessoas. Então, o que eu posso fazer é deixar ficar à disposição para quem quiser bater uma, bater uma, conversar, né, sobre esse assunto, é só me chamar.
Eu bater não estou papo. começando, mas já quero ser tua aluna, já gostei, já vi que vou amar tua Eu aula. também, viu? Eu também, já vou me inscrever. Já tem 2 inscritas, doutora Renata. Né? Bom, então vamos nos encaminhamos agora então para o encerramento dessa mesa. Foi um prazer ouvir as colegas. Desde quando eu pensei no nome das duas, eu já sabia que ia ser assim mesmo, que seriam contribuições muito significativas. Fiquei bem feliz por vocês terem aceito o convite. Eu acredito que uma das principais reflexões que. Ai, um cabelo na minha boca. Eu acredito que uma das principais reflexões que permanece e que não existe o topo verdadeiramente transformador quando ele continua sendo sustentado pela invisibilidade e pela exploração das mulheres que permanecem na base. Então, também não podemos permitir que as nossas trajetórias elas sejam reduzidas a narrativas individuais de superação. Mulheres negras não precisam ser extraordinárias para merecer dignidade, respeito, oportunidades e poder de decisão, né? Inclusive, naquele evento da deputada, que a gente foi lá receber o reconhecimento, né? Foi muito significativo para mim, porque quando eu recebi o convite ali, eu fiquei pensando, nossa, mas por que eu? O que eu posso? Por que eu estou sendo homenageada de novo naquela consciência de que não fosse merecedora? E aí ver todas aquelas trajetórias da mais simples à mais rebuscada, né? Mas todas significativas de alguma maneira para alguém e para todas nós. E aí celebrar mulheres negras que chegaram a espaço de destaque é necessário, claro, mas também precisamos reconhecer as mulheres negras que sustentam as famílias, as comunidades, os escritórios, as instituições, os movimentos sociais e tantas outras estruturas desse país, né? Ainda que seus nomes não apareçam nas placas, né? Esses dias eu estava fazendo um exercício aqui no município de olhar o nome de rua e a maioria de homem. E quando pesquisa quem foi aquele homem, era um homem branco, nem tão significativo assim, mas enfim, tá lá reconhecido. Então, nem sempre essas nossas ancestrais, essas mulheres, as nossas mães, as nossas avós, que têm contribuições muito significativas nas nossas localidades, elas não recebem homenagens, elas não têm nos seus nomes nas ruas, mas elas são a nossa base, elas são as nossas referências. E aí, nem sempre essas mulheres estão nas placas, nem sempre essas mulheres estão nos cargos, não estão nas fotografias oficiais, mas elas estão lá. Elas têm uma relevância social que a gente precisa reconhecer. E nós somos as primeiras a fazer esse movimento de reconhecimento. Nós precisamos fazer esse embate, como a doutora Renata disse, eu sou aquela chata que diz, cadê a mulher negra da mesa? Cadê a mulher negra na foto? Cadê a representatividade? Cadê a diversidade? Eu também estou fazendo esse papel. Eu sou a chata do rolê e faço questão, inclusive. E então que a nossa presença não seja apenas tolerada, né? Que a nossa competência não precisa ser permanentemente comprovada. A gente não precisa saber de tudo. A gente não precisa nem sequer ter que estar falando sobre raça, sobre racialidade, se a gente não quiser falar sobre isso. A gente tem outras competências, a gente tem outros domínios de outras causas. A gente pode falar de direito de família, de direito tributário, de direito empresarial. A gente não precisa só estar concentrada no raça, se não é o que a gente quer. Eu faço questão, né? Mas tem quem não queira. E tem que ser respeitada por esses outros saberes também. Então, que a nossa voz não seja apenas escutada, mas considerada nas decisões, que nenhuma de nós precisa adoecer para permanecer em espaços que também nos pertencem, né? E que ao chegarmos nesse topo, nós não sejamos obrigadas a escolher entre avançar e manter as nossas raízes, que às vezes a gente é colocado em saias justas por escolhas, né? Que a gente possa subir levando conosco a nossa ancestralidade, as nossas redes, os nossos saberes, o nosso compromisso, ou ampliar esses caminhos, chegar da nossa forma, né? Uma das coisas também que eu digo, a gente não precisa se encaixar em padrões, a gente pode chegar lá com a nossa exuberância, com os nossos brincões, com os nossos turbantes, com nossos tranças, com nossos cabelões, né? E sem ter que estar
está cabendo em caixinhas e para poder permanecer nesses lugares. Então, eu acho que também a minha mensagem é essa, né? Eu quero agradecer profundamente as convidadas, as pessoas que estiveram aqui conosco nessa tarde, pela generosidade de me emprestar esse tempo, né? Que é precioso, pela escuta, pela partilha. Agradeço também a Anã pela construção desse encontro e a todas as pessoas que vão ainda nos assistir, né? E que o Julho das Pretas ele não seja apenas um momento num calendário, mas uma reafirmação de uma agenda política permanente, porque as mulheres negras precisam, primeiro, precisamos sobreviver, né? Ser respeitadas, reconhecidas, protegidas, ocupando os espaços que a gente quiser ocupar. Então, acho que até já me estendi demais aqui, mas quero agradecer profundamente a presença, o tempo, a partilha, a contribuição, a existência de vocês. Vocês me motivam muito, me ensinam muito, é muito bom, é como se fosse uma injeção de ânimo estar na presença, né? Eu sempre gosto de estar na presença de mulheres assim empoderadas, potentes, maravilhosas, gestoras, que é um lugar que eu me sinto realmente pertencente. Muito obrigada, gratidão demais por vocês estarem aqui comigo nessa tarde, me doando um pouquinho do tempo de vocês, que eu sei que é sempre bem corrido. Eu que agradeço, né? Foi maravilhoso, né? Certamente eu iria me arrepender se eu não participasse, se eu negasse, mas foi muito bom, me senti muito à vontade, aprendi muito com todas vocês. Eu agradeço o convite, agradeço essa partilha entre eu, você, Luísa, entre eu, você e a Renata. Estou sempre à disposição para o que vocês precisarem e é sempre muito bom estar com vocês e a gente fazer essa troca e esse aquilombamento. Eu só pelo presencial, não sei quando que é o próximo encontro da CIR, mas o próximo presencial, que acho que agora em agosto a gente se encontra na cidade da advocacia, né? Espero que Quero dar um sim. abraço bem apertado com todas. Muito obrigada. Beijão, bom Beijo. restinho de semana para vocês. Até Obrigada, mais. igualmente. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Ai, não sei sair. Eu também achei aonde.